Fala galera, tudo tranquilo? Estamos de volta. Vamos falar um pouquinho agora sobre fontes, né, de energia e a gente vai falar um pouquinho sobre a relação também, sobre a relação econômica, política, né, geopolítica e ambiental. Não tem como a gente estudar, falar um pouquinho sobre fontes de energia se a gente não fizer essa relação. Até porque as questões, né, muitas questões exigem isso, questões de concurso, questões de vestibular, questões do Enem, exigem, né, que o aluno tenha esse entendimento integrado, né? Tenha clareza sobre essas relações, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre um resgate histórico. Então a gente precisa entender o seguinte, olha só, né? Organizei aqui um mapa mental, acho que vai ficar mais tranquilo para a gente destacar cada ponto, para a gente debater, né? Cada tópico aqui, que eu acho que vai ser interessante. Vou começar a falar um pouquinho sobre um resgate histórico. Eu acho que temos um divisor de águas aí. Quando a gente fala sobre fonte de energia, eu sempre gosto, né, de fazer um recorte histórico, né, falar um pouquinho sobre a utilização de fontes energéticas que o ser humano sempre utilizou, né, foram, né, fatores imperativos, foi um dos fatores imperativos pela sobrevivência e para a própria evolução do homem no planeta, mas fazer um resgate, fazendo um resgate histórico, fazendo um corte, né, um corte histórico aí a partir do século XVIII, a partir da Revolução Industrial, com a formação, né, o início, né, da formação da sociedade industrial, tá bom? Então o que a gente vai reparar? Que grande parte das fontes, né, energéticas eram basicamente relacionadas, né, como eu coloco aqui, né, no esqueminha, olha só, era justamente a questão da lenha, do carvão vegetal e da força animal. E quando a gente fala força animal, eu me refiro, né, à força humana, à força, né, de alguns animais, para o arado, para o engenho, para a movimentação e até mesmo, né, a utilização da água como forma, né, de energia a ser liberada. Isso é extremamente importante. A Revolução Industrial, né, que vai ter como seu motor energético aí o carvão mineral, o carvão, né, esse mineral aquecido, liberando grande potencial calorífico que aquece a água e, consequentemente, né, produz o vapor, e o vapor que vai movimentar essas máquinas, ele também vai ser importantíssimo para a questão do comércio, né? Então, quando a gente fala sobre Revolução Industrial, sobre transformações em fontes energéticas, eu não quero que você pense apenas em movimentação energética para as máquinas. Eu quero que você pense também em outras, né, com outros olhares, principalmente em relação à questão do transporte, né? A expansão das atividades de transporte. Que, principalmente a partir da Revolução Industrial, comprova, né, o grande estímulo, o grande adensamento da comunicação e, consequentemente, né, fazendo relação com os fluxos de pessoas e mercadorias que vão ganhando cada vez mais feições, patamares internacionais. À medida que o capitalismo avança, à medida que você tem um processo forte, né, de integração mundial, a partir que você tem uma interdependência, né, formação de uma economia globalizada, a gente pode perceber que os fluxos de mercadoria, os fluxos de pessoas também vão exigir, vão demandar muita energia, tá? Então, durante muito tempo, se utilizou a seguinte ideia, que não é errada, né? Que não é errada, mas, assim, ela não dá conta de explicar tudo, né? Durante muito tempo, né, se acreditou na seguinte situação. Quanto mais você cresce, mais você necessita de energia. Beleza, dá para você fazer essa relação, né? Como assim crescer? Quanto mais cresce o número de cidades, quanto mais avança o processo de urbanização, quanto mais cresce a população, quanto mais cresce o desenvolvimento industrial, quanto mais cresce, né, os meios de transportes, consequentemente, aumenta-se a necessidade, a demanda por recursos energéticos. Só que essa conta não bate em todos os aspectos, principalmente se a gente fizer uma relação direta com a questão da tecnologia. O que a gente precisa entender? Né? Que o desenvolvimento tecnológico ele vai aumentar e vai aumentar muito a demanda energética. E isso não é tão longe, né, do nosso dia a dia, da nossa vida, da experiência, né, de vocês de entender isso. Olha a quantidade de produtos, né, que nós temos nas nossas casas, de uma forma geral, que demandam energia.
Imaginem, por exemplo, que a energia elétrica, né, acabou, a eletricidade acabou na sua casa, foi cortada por algum tipo de problema. Dá uma pensada aí. Obviamente a gente não estaria nem conversando aqui, né? Talvez seu celular tivesse, né, uma bateria, mas se você estivesse utilizando a internet de Wi-Fi, por exemplo, você já teria sua internet cortada. Mas se você estivesse utilizando a internet, né, do seu serviço móvel, dos seus dados móveis, você ainda está tendo essa aula. Mas por quanto tempo? Tá entendendo? Cara, hoje as pessoas carregam tênis, né? Não é algo novo, né? Aqueles tênis com luz e tal. Cara, hoje você carrega tênis, né? Tênis que você coloca cores diferentes, intensidades diferentes e você carrega, né? Antigamente acabou aquela bateria lá do garotinho, da criancinha, da menininha pisando, brilhando e tal. Acabou a bateria, beleza. Você vai ter o tênis, mas não vai ter aquela publicidade, aquele chamariz ali. Agora não, cara, você carrega. Fone de ouvido. Bluetooth, né? Então, ó, tô aqui com meu fone de ouvido, né? Eu tenho um fone, né, Bluetooth, sem querer fazer propaganda, mas tem um fone Bluetooth aqui. Tenho o meu fone que eu tô gravando agora, que é físico. Tô no meu computador, preciso de energia. Tô usando a rede Wi-Fi, preciso de energia, certo? Então, olha como a tecnologia, né, aumenta e aumenta em muito, né, a demanda energética. Então, a gente começa a compreender determinados tipos de aspectos do nosso dia a dia. Então, a gente precisa entender que o atual estágio de desenvolvimento consome cerca de 3 vezes mais energia por habitante do que se consumia na época industrial, no desenvolvimento industrial. Então, você vai perceber o seguinte, caraca, então as sociedades se encontram em estágios diferentes de desenvolvimento econômico, não é isso? É isso. Consequentemente, isso interfere também no consumo per capita de energia, não é isso? É isso. Então, as sociedades extremamente tecnológicas, com grande aparato tecnológico, com grande oferta de serviços tecnológicos, né? Não somente em termos de comércio, de indústria, mas também doméstico, o consumo per capita de energia é algo assim absurdamente maior do que um grupo populacional, né? Um grupo populacional que se encontre, né, numa sociedade que se encontre num estágio industrial ainda, né? Então você pega, por exemplo, algumas sociedades pós-industriais que o consumo energético, né, é absurdo. Então, por exemplo, uma criança, né, nos Estados Unidos tem um consumo de energia per capita muito maior do que uma criança no mundo subdesenvolvido. Né? Tô entendendo? Então isso começa a perceber como as questões podem trabalhar com isso, essa crítica, esse consumo energético discrepante no planeta, né? Não somente a oferta de energia mal distribuída, né, no planeta, mas também um consumo, né, extremamente desigual, desequilibrado. Então a gente pode perceber que as questões podem trabalhar de várias formas, né, de vários exemplos. Olha a questão aqui, né, das principais atividades que consomem energia hoje. Tá? Nós temos aqui, ó, alimentação, consumo doméstico, indústria, agricultura e transporte. Se a gente fizer um comparativo com o período antes, né? Pegar aqui, ó, da sociedade, deu um corte, né? E a gente olhar uma sociedade que antecede o desenvolvimento industrial e uma sociedade já industrial, certo? A gente consegue perceber nitidamente o que está mudando. Olha o aumento significativo da energia demandada pelas indústrias, pela uma agricultura moderna, utilizando máquinas, pelos transportes. Gente, a gente pegar, por exemplo, os países que mais consomem energia, assim, aproximadamente, né? Aproximadamente. Quem é o país hoje que mais consome energia? Estados Unidos. O segundo país que mais consome energia? China. Os Estados Unidos consomem aproximadamente 23% da energia mundial. Então, do consumo mundial, só os Estados Unidos, 23%. E a China, Romo? 10%. Então, se a gente somar Estados Unidos e China, obviamente a gente não precisa, né, se ater a essa precisão, mesmo porque isso é
são dados, né, que podem ser alterados, mas dados aproximados. Só China e Estados Unidos consomem praticamente, aproximadamente, 1/3 da energia produzida no planeta. Isso é muito sério. E dentro desses 23%, 70% desses 23% nos Estados Unidos só pela questão do transporte. Aí você começa a entender por que eles são os loucos do petróleo. Por que eles utilizam, né, a sua capacidade militar, política e econômica para manter aliados, a sua presença necessária no Oriente Médio, os embrólios envolvendo a Venezuela, que hoje tem a maior reserva de petróleo do mundo, isoladamente. Certo? A gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender isso. O potencial geopolítico da Rússia, a maior reserva de gás, né, natural do mundo é russa. A gente precisa relacionar isso a essas demandas, né? Certo? Então, espero que você tenha entendido essa introdução, que tenha ficado claro, né, para você aí, pra gente começar a brincar, tá bom? Aqui. Grande abraço, até daqui a pouco a gente volta.